sim, Arcílio. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a Alice vai fazer a nossa preparação inicial e o Juan vai fazer no próxima vez, porque eu não conversei com ele ainda, tá? Então, a Alice faz hoje, o Juan faz a próxima. Evangelho é o Juan, ou na evangelização, tá bom?
Pode fazer, Alice. Estão me ouvindo? Sim. Hoje agradecemos por mais esse dia. Agradecemos por estar aqui nessa aula. Agradecemos por todas as coisas boas em nossas vidas. Comida, casa, amigos, família, cama. E agradecemos pelas coisas ruins também, pois são elas que nos ensinam a sermos pessoas melhores. Vamos nos conectar à espiritualidade, vibrando por todos os nossos animais, familiares, amigos, nós mesmos, professores, pessoas doentes, todo mundo. Nos conectando com nosso querido anjo Ismael, auxiliar de Jesus e responsável pelo Brasil. Pedindo permissão para iniciarmos nosso evangelho no lar de hoje. Agradecemos às equipes de limpeza por higienizar nossas casas e nossos corações. Junto à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, rogamos que nos leve até seu Filho amado Jesus. Com ternura, amor e fé, pedimos humildemente a Ele que nos leve de mãos dadas até o Pai. Diante de Deus, nos colocamos de joelho em espírito e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso reino, poder e a glória para toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Amém. A leitura hoje vai ser da Laura, do livrinho nosso. Hoje eu tô com a página certa aqui. O capítulo 6, o Cristo Consolador, a gente já viu o fardo é leve, a gente já viu o Consolador prometido, e agora nós vamos ver o que os Espíritos ensinaram para a gente com esse capítulo 6. Laura, lê sempre de dois em dois, tá bom? Tá bom. Bom, neste capítulo os Espíritos ensinam que devemos retornar ao bom caminho, que é aquele que conduz à verdadeira vida. 2. Que todos nós, encarnados e desencarnados, devemos ajudar uns aos outros. Quem quer explicar? Bom, é que realmente a gente deve retornar ao caminho que conduz à verdadeira vida. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo bem, vai estar colhendo bem, e também além de ajudar os outros, um dia a gente vai, tipo, receber, tipo, a bondade de novo. Então, quanto mais a gente ajuda de coração, assim, o próximo, mais a gente vai evoluindo de espírito e como pessoa, e mais a gente vai conseguir chegar ao caminho, eu não sei se tá certo, da perfeição, entendeu? Mas vai demorar? Vai. Mas a gente já tá no caminho certo. Muito bem. Alguém quer cumprimentar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, o que ela falou tá certinho. Juan, Alice? Laura, pode continuar porque está corretíssimo. Pode ir. Tá. Terceiro e quarto. Terceiro, que a morte não existe e que a vida corporal é simplesmente um caminho de provas. Quarto, que devemos amar uns os outros em primeiro lugar e nos instruirmos em segundo, porque no cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que possam existir vêm sempre de falhas humanas. E aí, quem vai falar? Ah, isso a gente, na verdade, a gente sempre aprendeu que, na verdade, se a gente morre agora, a gente não deixa de existir para sempre. A gente só vai estar em outro plano. A gente vai começar a nossa vida de novo, entre aspas, mas a gente vai passar um tempo no plano espiritual. Alguém quer complementar alguma coisa mais ou não? O que ela falou tá certinho.
que por mais que a gente demore para reencarnar, a gente vai continuar existindo. O que morre mesmo é a nossa matéria, não nossa alma. Tá, Fala também que a gente é um caminho de prova aqui, né? Que a gente tá passando por um monte de provas. Que isso a gente já vem falando há várias aulas, é que nem na escola, por exemplo, a gente aprende e aí a gente chega e faz uma prova todo final de mês, por exemplo, sobre tudo aquilo que a gente aprendeu, que é no caso quando a gente realmente tem que provar que a gente, vamos dizer assim, que a gente aprendeu. Quando surge alguma situação e a gente tem que escolher um caminho difícil e aí a gente escolhe fazer o bem. Acho que é isso. Alguém mais quer falar? Alice, Juan, Laura, Ademir. Tá certinho que ela falou. Tá certinho que ela falou? Ah, eu concordo com o que ela disse. Porque realmente é verdade. Aqui a Terra é uma reabilitação, entendeu? A gente faz. A gente comete erros? Comete. A gente tá aqui pra evoluir. Sim, a gente está aqui para evoluir. Então, nesse primeiro momento, nós estamos vivendo uma experiência de encarnados, porque a nossa vida é no plano espiritual, correto? E aqui o que a gente deve fazer? Amar uns aos outros e estudar. E sempre buscar meios de se melhorar. Porque a verdade, ela tem que ser encontrada dentro dos ensinamentos do Cristo, não dentro das coisas humanas, porque todos os homens são falhos. A gente deve ter fé e acreditar no Cristo. Não ter fé apenas em um determinado homem, mas sim em Cristo, certo? Então vamos lá. Continua, Laura, aos 5 e 6. Ok. 5. Que os sofredores devem conformar-se, porque também merecerão um consolo para suas amarguras. Que devem retornar sempre ao trabalho do dia anterior, tendo a certeza de que o Espírito de verdade, Jesus, vela sempre por todos. 6. Que que o cansaço e os sofrimentos de agora são passageiros, e de que depois deles virão as alegrias que todos irão sentir no futuro. E agora, quem quer explicar alguma coisa? O que eu entendi dos 6 ali é que, basicamente, realmente a gente agora tá em momentos de provas e expiações, estamos aqui para evoluir. Mas depois que a gente passar dessa fase, o nosso planeta vai estar meio que de regeneração. Então vai ser aonde que só vai ter. Ainda vai existir o mal, mas vai ter mais bondade do que a maldade em si. Então a gente vai começar a ter mais alegria e mais paz do que aquela alegria superficial que a gente tem momentânea. Certo, muito bem. Então, né, tá. E deixa eu perguntar uma coisa. E, e essas amarguras que nós temos, isso o que vai, esses sofredores, a amargura, aí vai ser o quê? A gente vai ser recompensado? Vamos ganhar um prêmio por conta disso? Como que é isso? Ah, não é que a gente vai ganhar um prêmio, são duas coisas. Tá falando isso até lá no 5. A gente vai ser consolado. Acho que é tipo aquela passagem do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, que Jesus consolaria todos eles e que essa dor que a gente tá tendo agora, que a gente tá sentindo agora, só vai servir pra gente ficar mais forte no futuro.
Muito bem, ótimo. Eu só vou finalizar, só vou falar no final, tá? Que eu vou finalizar tudo isso. Mas está correto. Pode continuar Ok. é o sétimo e oitavo, né? Sim. 7. Que os que sofrem ajudam os mais necessitados são bem vistos por Deus. Oitavo. Que todos devem compreender o objetivo das provas humanas, que não se devem invejar os ricos, que muitas vezes sofredores atravessam provas consideradas mais perigosas. Mais perigosa. E aí? Quem vai explicar agora? Olha, eu acho que é basicamente a mesma coisa dos outros. A gente tem que entender por que a gente está passando pelas coisas. Por exemplo, se eu tirei uma nota baixa em uma prova, porque eu não estudei, é claro que eu vou ficar de recuperação. Então a gente tem que entender por que a gente está passando por aquilo. E que, por exemplo, ai tal, eu queria ser que nem a fulana, porque a fulana é rica, mas muitas vezes a gente nem sabe o que a pessoa passa lá dentro da casa dela, que a pessoa pode ser rica, pode ter dinheiro, pode ter várias coisas, mas que ela também pode sofrer, que talvez essa seja a prova mais difícil. Muito bom. Estou gostando de ver. Só que eu quero ouvir os demais também. Tem que falar também, tá bom? Pode participar que ninguém vai jogar pedra, ninguém vai falar nada. Nós vamos ouvir e eu vou complementar isso no final, tá bom? Laura, pode ler a nona e a 10ª. Ok. Que Jesus é o grande médico das almas e oferece remédio para curar todos nós, considerando os fracos, os sofredores e os doentes seus filhos preferidos. Que o Espiritismo é um belo convite à recuperação das pessoas e que devemos retirar dos nossos espíritos a impiedade, a mentira, o erro e a falta de crença. E agora, quem que vai falar? Eu acho que é tipo, você deve ajudar as pessoas a melhorar e a crescer por dentro, para que elas se tornem pessoas melhores, sabe? E essas pessoas que, tipo, fala que gosta de Deus, que acredita em Deus, mas solta a Bíblia inteira por aí, posta no status do WhatsApp, mas às vezes nem tem fé em Deus direito, pô. Que a gente deve ajudar essas pessoas a melhorar e que Deus tá cuidando de todo mundo, principalmente dos fracos e oprimidos. Alguém quer complementar? Alguém quer falar o que ali concorda com a Alice? Tá tudo em ordem? Ah, eu concordo com ela, acho que o que ela falou tá certo. Alguém quer complementar ou não? Muito bem. Continua, Laura, último tópico. Que duas atitudes em especial devem ser cultivadas por aqueles que querem evoluir: a abnegação, ou a prática do bem, sem visar nenhum interesse pessoal, e o devotamento ou esforço em praticar sempre o bem. Que essas virtudes tornam a alma muito forte, porque resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Muito bem. E aí, quem quer falar? Boa noite, dona Ercília. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Eu cheguei agora, eu ainda estou meio perdida. Tá, eu e Brenda aqui, mas estamos ouvindo tudo direitinho, viu? E Tá estou bom. gostando das
explicações de todos aí. Estou aprendendo muito. Eu e Brenda. Tá bom, minha querida. E aí, quem quer explicar o 11? Bom, pelo que eu entendi, a gente deve cultivar mesmo a bondade para evoluir e tudo mais. E o esforço, porque se a gente não se esforçar para melhorar a cada dia, não se esforçar para evoluir a cada dia e ser bom a cada dia, a gente só vai ficar para trás. E como minha mãe disse, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então a gente tem que evoluir, a gente tem que ser bondoso cada dia, ajudar mais o próximo cada dia, ser melhor a cada dia. Não, tipo, a gente pode até ser melhor, mas não, tipo, melhor que os outros, sabe? A gente não pode, tipo, também falar, ah, eu sou bom em alguma coisa e ele não. A gente tem que ser humilde. Muito bem. Então tá, mais alguém quer falar? Não, não tem nada pra falar, o que ela falou tá certinho. Então tá. Então vamos lá. Cristo é o Consolador, porque ele vem primeiro explicando que Deus não era aquele carrasco que foi colocado por Moisés, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus ele acolhe a todos nós. E como um pai amoroso, como um pai que ama profundamente seus filhos, ele dá a oportunidade para que a gente possa se corrigir. Então, para que a gente faça as coisas de uma maneira correta, ou que a gente aprenda, ele tem que fazer, ele tem que dar a oportunidade para você corrigir os erros, que não faz sentido. Então, por exemplo, se você vai mal numa prova e o professor não te dá uma nova chance para você corrigir os erros que você cometeu na primeira prova, você não vai aprender. Se ele não for lá e falar assim, olha, você errou na hora da montagem do exercício, você errou na hora de calcular, você se ele não mostrar aonde a gente errou para a gente rever e fazer novamente, a gente não vai aprender. E é justamente o que Deus nos permite e que Jesus nos ensinou, que nós vamos vir à Terra, sim, para reparar os nossos erros, para corrigir aquilo que nós fizemos de errado lá atrás, ou aqui mesmo. Então, ele é o Consolador. Por que que Cristo é o Consolador? Porque ele vai mostrar para a gente que existem outras formas de você olhar o mundo. Você tem que olhar o mundo e as coisas com olhos bons, com a positividade e não com negatividade. Nem sempre as coisas que nos acontecem é para o nosso mal. É que, infelizmente, nós ainda queremos as coisas da noite para o dia. Ou seja, a gente quer orar hoje e amanhã a gente já quer tudo resolvidinho. E não é bem assim. Porque tudo nessa vida tem etapas. Tudo nessa vida tem sua transformação, o seu período, o seu ciclo de transformação e de mudança. Olhe uma planta. Quando vocês plantam o feijãozinho,
Lembra daquela experiência que eu dei quando a gente estava lá? Cada um plantou o feijão. Até o feijão crescer, levou um tempo. Ele não cresceu da noite para o dia. Levou uns 2, 3, 4, uma semana para ele crescer. Uma árvore, quando é plantada, uma semente, por exemplo, até ela virar uma árvore, leva muito tempo. A borboleta, antes, ela é uma lagarta. Para ela se transformar numa borboleta, ela tem um período para isso acontecer. Então, Jesus tentou mostrar isso para nós, que tudo para acontecer é necessário ter fé inabalável. É necessário amar incondicionalmente para que as coisas aconteçam. E não é de uma hora para outra. Tudo tem seu tempo certo para acontecer. É uma questão de paciência, de resignação, de tolerância para aquilo que a gente está enfrentando. Então, ele coloca que o fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque a gente começa a olhar as coisas de uma outra forma, sabe? De uma outra maneira, com outros olhos. E aí, tudo fica mais leve. Não que você não vai ter as dificuldades, não que você vai viver tranquilamente, não. Mesmo que a gente fale assim, eu queria viver no mar de rosas. Não esqueça que toda rosa tem espinho. Que mesmo no mar de rosas, nós vamos encontrar muitos espinhos. Então, tudo nessa vida, por mais que seja uma situação tranquila, sempre vai exigir que nós tenhamos paciência, que nós continuamos a lutar, que nós continuamos a buscar a melhorar. Aí realmente o fardo vai ser leve. E aí ele fala do Consolador Prometido, e que a gente percebeu que esse Consolador Prometido é o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, ele te explica muitas coisas que lhe acontecem, que nada é por acaso, que por mais que tenha injustiça no mundo, ninguém é injustiçado. Ninguém sofre por acaso. Não existe acaso. Tá? Jesus, quando veio à Terra novamente para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, ele escolheu passar por tudo que ele passou e ele sabia tudo que ele ia passar. Porque diferente de nós, ele tinha essa capacidade de prever o futuro, de saber do passado, como Deus sabe. Então, Cristo tinha essa capacidade. Ele sabia quem ia trair, ele sabia quem ia abandonar, ele sabia onde que ele ia ficar, ele sabia de tudo. E ele não desistiu. Ele continuou para nos mostrar que é assim que tem que ser, que temos que enfrentar os problemas. Ele vai orar a Deus antes de ser entregue aos soldados.
não para pedir para Deus tirar ele daquele lugar, mas sim para pedir forças, para que ele não vacilasse, para que ele conseguisse ir até o final. E ele finaliza a sua vida aqui na Terra com o maior dos ensinamentos de humildade, de amor e de perdão, quando ele pede ao Pai que perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje, nós não sabemos o que fazemos. Nós não sabemos o que queremos. Nós queremos tudo, mas não fazemos nada. Então, chegou o momento de se pensar, de se analisar, de buscar entender o que está acontecendo com a gente. E de entender que tudo aqui é aprendizagem, que por mais que a gente tenha dificuldades às vezes, é porque em algum momento a gente fez alguma coisa errada. E por conta disso, a gente está passando por isso. Então, torno a lembrar vocês, tomem cuidado com aquilo que vocês fazem agora, porque com certeza tudo que você faz agora é o que você vai colher amanhã. Jesus deixa isso muito claro. Não existe morte, o espírito é eterno. Existe sim o fim do corpo físico. O corpo físico vai virar pó. O corpo físico vai deteriorar. Mas o espírito, ele permanece. E tudo que ele vivenciou aqui, ele leva com ele. E eu vou colocar um item muito importante aqui. Alguém me perguntou em alguma aula, não sei se aqui no Evangelho ou na aula da evangelização, o seguinte: como que a gente fica, tá? Como que a gente aparece no plano espiritual? Dependendo da sua evolução, dependendo da situação, você vai se apresentar como o perispírito, ou seja, com a forma sua da última encarnação, ou com aquela que seja necessário que você permaneça até a sua próxima encarnação no plano espiritual. Então, eu vou explicar o porquê. Foi feita uma assembleia onde Sócrates foi entrevistado por um dos espíritos chamado Humberto de Campos. E ele, o Sócrates, apareceu como Sócrates. Mas o Sócrates já desencarnou há muito tempo atrás, há séculos passados, tá? Sócrates esteve na Terra antes de Jesus, 400 a 500 anos antes de Jesus. Portanto, faz muito tempo que Sócrates encarnou. Então, veja bem, ele poderia ter aparecido de uma outra forma, mas como naquele momento ele precisaria se apresentar como Sócrates, então o seu perispírito, ele se transforma em Sócrates. Se, por exemplo,
dizem que Chico Xavier foi Allan Kardec. E que Allan Kardec foi também João Evangelista. Então, se em algum momento for necessário que apareça João Evangelista, então ele não vai vir nem como Chico e nem como Allan Kardec, ele vai vir João Evangelista, porque se faz necessário. O espírito tem essa facilidade e dependendo da sua evolução, tá? Moral, ele pode apresentar no momento com a pessoa que é necessário ele se apresentar, tá bom? Como tia da Maria Fernanda, como meu pai, como, enfim, de acordo com a necessidade, no momento que eu preciso daquela situação, que ele precise se mostrar ou a pessoa precisa de alguma coisa em relação a isso, ele vai se apresentar como tal. Ficou claro para todo mundo? É que eu devia essa explicação para vocês, tá bom? Então, com isso a gente termina o capítulo 6 de hoje, o nosso Evangelho, onde nós sabemos muito que as atitudes que nós temos que ter, que é a abnegação, que é a prática do bem, sem eu visar interesse pessoal, ou seja, quando eu faço bem para o meu próximo, sem esperar que ele fale assim, me apareça com presente, né? Um carro na minha porta aí, né? De repente eu fiz o favor, ele me apareceu um carro na porta. Isso não tem nada a ver. Eu tenho que fazer as coisas de coração. Não importa o que eu vou receber em troca, eu vou receber alguma em troca. No momento, eu não posso receber nada. E nem precisa ser material. Mas olhem, muitas vezes, quando você pratica o bem, olhem para vocês e olhem à sua volta se nada acontece de melhor com vocês. Para pensar um pouquinho. Às vezes a gente não dá conta, sabe? A gente acha que não, que nada acontece. E para pensar que quanto mais bem você faz, mais bem volta para você. Por exemplo, nenhum de vocês hoje, aqui, nesse momento, está passando fome. Nenhum de vocês aqui, nesse momento, está sem abrigo. Ninguém de vocês está sem roupa. Então, para pensar um pouquinho. Será que isso já não é motivo demais para eu agradecer a Deus? A oportunidade de eu ter coisas que tem muitos que queriam ter, principalmente no frio, que às vezes não tem nem um sapato para pôr no pé, nem uma blusinha para vestir. Então, veja bem, será que tudo que vocês fazem de bom não está voltando para vocês mesmos? De alguma forma? Vamos parar para pensar. E um outro detalhe que é muito importante a gente lembrar é que realmente você não deve invejar os ricos. Não só porque muitas vezes eles podem ter bens materiais e não ter nenhum bem espiritual, moral, afetivo no seu coração. Então, veja bem,
Muitas vezes ele tem o computador que eu queria ter, o celular que eu gostaria, a roupa que eu acho linda, o cabelo não sei o quê, o sapato não sei que marca. Mas será que ele é feliz? Será que eu não estou sendo egoísta de querer o que ele tem e esquecendo de agradecer o que eu já tenho? Apóstolo Paulo diz: dai graças a tudo que tens. Aprenda a dar graças. Porque, eu queria um sapato novo, mas muitas vezes tem alguém que queria ter pernas no pé e não tem. Eu queria que meu cabelo fosse não sei de que. Tem gente que não tem cabelo, porque está passando pela doença, está fazendo tratamento e o cabelo caiu. Porque meu olho é essa, tem gente que não enxerga. Porque eu não gosto dessa comida. Tem gente que não tem o que comer, que cata lixo para comer. Mas eu não gosto dessa roupa. Tem gente que não tem nem o que vestir. Então, eu não gosto da minha bicicleta, não sei o quê. Tem gente que não tem nem como andar de bicicleta porque não tem perna. Então, gente, para pensar um pouquinho se eu tenho que invejar o outro ou se eu tenho que dar graças àquilo que eu tenho. É aí que eu começo a preparar o que eu estou plantando para o meu futuro. Aquilo que eu quero colher. Então, é nesse momento que você tem que pensar que amanhã eu posso estar melhor, mas eu posso também não ter nada. Porque tudo que eu tenho aqui é um empréstimo divino. Deus nos dá a oportunidade e empresta tudo que nós temos. Do mesmo jeito que ele emprestou, ele pode tirar. Muita gente não gostava de abraçar o outro. Hoje, garanto, duvido quem não tenha saudade de dar um abraço no colega do lado. E não pode. Então, gente, valoriza o que a gente tem. Valoriza o pai e a mãe, porque tem gente que não tem pai e mãe. Nenhum. Não tem uma mãe que cuide, que dê carinho, que dê atenção, que dê tudo que a gente tem. Valorizem o pai que está trabalhando, que está sustentando a casa, que está fazendo o melhor que ele pode, do jeito que ele pode. Valorize, porque tem gente que não tem pai e não tem mãe. E vive de favor ou no orfanato. Então, pessoal, por isso que Consolador prometido, por isso que Cristo é Consolador, porque ele mostra o outro lado, um lado que a gente percebe o quanto a gente tem e não agradece. Tá?
Muito bem. Alguma dúvida? Olha, por minha parte, não. Ficou claro para todo mundo? Sim. Ficou. Nós vamos combinar uma coisa. Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um potinho da gratidão. Então, eu vou fazer o potinho da gratidão. E tudo que eu tiver que agradecer, eu vou colocar nesse potinho. E daí, no próximo evangelho, a gente vai mostrar o potinho, tá bom? Cada um vai, pode ser caixinha, pode ser caixa de sapato, decora ela, pinta, faz do jeito que você quiser e coloca os papeizinhos lá de tudo que você precisa agradecer, aquilo que você tem, sabe? E mesmo aquilo que você não tem, agradeça. Porque se você não tem, é porque você ainda não merece tê-lo. Mas que em algum momento, dependendo das suas atitudes, pode acontecer. De uma hora para outra. Tá bom? Combinado? Combinado. Muito bem. Sim. Dona Maria Fernanda, o encerramento hoje. Nós temos um amiguinho que nós precisamos vibrar por ele hoje na nossa oração final, tá? Que foi um pedido da nossa querida Laura, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui para gente falar o nome dele aqui, para gente poder falar aqui. Peraí, só um pouquinho. Na verdade, é uma menina, né? Deu, Delvina, Delvina Cândida de Oliveira, tá bom? Nós vamos fazer uma oração por ela, que ela está doente e precisa de orações. Então, agora, na hora que a Maria Fernanda for fazer, todo mundo vai ajudar a vibrar, a orar por ela, tá bom? Pode fazer, Maria Fernanda. Deus, queria poder agradecer por a gente poder ter tido essa aula hoje, por tudo que a gente aprendeu, que a gente possa colocar em prática tudo que a Ercília falou, tudo que a gente leu no Evangelho, que a gente possa dar mais valor por aquilo que a gente tem, que a gente possa ser mais humilde, que a gente possa fazer o bem por aquelas pessoas que estão internadas, doentes, hoje em especial pela Delvina, que ela está doente, que ela possa melhorar logo, que o melhor que tenha que se fazer, que seja feito, pela família dela, pelos amigos, que eles possam ter força, e para ela também, né? Porque é um momento difícil. Por todo mundo que não tem o que comer ou que não pode ir para a escola, por mais que a gente realmente reclame muitas vezes, ai, que droga, tem que ir para aula. Tem gente que quer realmente poder ter condições de ir para uma escola. E muitas outras coisas. Então, que a gente possa dar valor por tudo aquilo que a gente tem e que a gente possa se tornar melhor a cada dia. Amém. Muito bem, gente. Muito bem. Eu queria depois ficar um pouquinho com a Alice, a Laura, Maria Fernanda e o Juan, pode ser? E Tá bom.
E a Tatiane com a Brenda. Eu preciso de vocês. Hoje, Alice, Maria Fernanda, Laura, Juan e Tatiane. Tá bom? Que horas? Agora? Já. Tá bom. Já. Tá Rapidinho. ok. É pra ficar aqui, então? É. Tá bom. Gente, uma boa semana. Um beijão de urso para todo mundo, tá? Espero vocês no domingo. Tô morrendo de saudade de vocês. Quero ver todo mundo no domingo. Eu quero ver, que eu tô com saudade de vocês, tá bom? Um beijo. Tá bom.